meus queridos, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou o professor Gilvan Duarte, estou aqui com vocês para falar de um assunto de tremenda importância, meus caros e maravilhosos alunos. Se você gosta de geometria, esta aula aqui é para você. Por quê, meus queridos? Geralmente, quando alguém gosta muito de matemática, né? A pessoa diz assim, professor, eu quero ser engenheiro civil, eu quero ser engenheiro elétrico, eu quero ser engenheiro. Você tem que entender um pouco de conceitos deste assunto aqui, que é o que, meu querido Jorge? Ó, conceitos e propriedade de cálculo da área de prisma, certo? O que é que nós vamos ver hoje? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês um assunto que é importante para vocês. Prisma, definição de prisma. Nós vamos ver área lateral, área da base, volume e alguns exemplos, tá, pessoal? Então, meus queridos, nós aqui vamos trabalhar estes assuntos. Então, meus queridos, de Alagoinha, de Alvorada do Gurgueia, de que mais? De Pimenteiras, Queimada Nova, São Francisco do Piauí. Quero que vocês participem, tá, pessoal? E de Curral Novo do Piauí. Então, meus queridos alunos, vamos focar neste assunto que ele não cai no Enem. Despenca. Ok, meus queridos? Então, não cai. Vamos lá, vamos primeiro na primeira parte. Poliestros. O que significa? O que significa? Sólidos geométricos limitados por polígonos, né? Que é muito comum, tá, gente? A gente trabalhar com polígonos. O que são polígonos? São essas figuras geométricas que elas vão ter algumas características, como arestas, fases, certo? Que vão ter. Veja só, se eu pegar essa figura geométrica aqui, certo? E você vai observar o esqueleto dessa figura geométrica, que são os polígonos, tá? São os polígonos geométricos. São formados por várias figuras. Gente, uma bola de futebol, uma caixa, uma mesa dessa aqui no nosso estúdio, certo? Deixa eu ver o que mais que nós somos diariamente arrodeados por polígonos, certo? Diariamente. Então, o que acontece? Essas figuras geométricas são muito mais comuns do que vocês imaginam, não é verdade? Então, Roseli, não é isso? Rosinha. Então, Rosinha, essas figuras, elas são muito mais comuns. E elas estão no nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que pensa em fazer arquitetura. Nessa semana eu fui visitar uma casa decorada. A arquiteta, ela tinha uma especialização. Ó, Adriele, se você for fazer especialização em design de interiores, você precisa entender os sólidos geométricos, certo? Principalmente os limitados por polígonos, ok? Por quê, professor Gilvan? Porque quando você vai decorar uma casa, você precisa saber as principais figuras geométricas que podem valorizar aquela casa. Ou, quando você vai fazer, ou você que é engenheiro, você vai desenhar um projeto ou desenvolver um projeto, você tem que utilizar esse conhecimento da área de sólidos geométricos, tá? Então vamos lá, meus queridos alunos, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês os principais elementos, né, desses polígonos, ó. E esses elementos, eles são importantes para quando a gente for resolver questões do Enem, a gente vai desenvolver a equação que o grande autor deste assunto, Euler, colocaste para a gente, tá? Vamos lá, ó. Você tem essa figura geométrica, esse polígono. Onde esse polígono ele vai ter fases, ele vai ter arestas e ele vai ter vértices.
Professor, essa figura geométrica ele vai ter esses 3 elementos, correto? São apenas esses 3 elementos, Adriele Ribeiro. 3 elementos. Então, quantas fases tem essa figura geométrica? Então, essa fase é o produto todo, ó, gente, ó. A figura toda, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, aí 5, 6, 7, 8 fases. 8 fases. E dentro dessas fases, há os encontros, certo? Há os encontros de uma fase com a outra, que chama-se de vértices, que são os pontinhos, ó. Os encontros. São quantos vértices tem essa figura geométrica. Eu garanto para vocês, como professor de matemática, professor Gilvan Duarte, garanto para vocês que cai essas questões no Enem. Cai não. Despenca. Então, o que significa, meus queridos? Eu digo para vocês que este ano vai cair 3 questões. 3, 4 questões envolvendo geometria. Sério, professor? Perfeito, perfeito. Como é que eu faço a equação fundamental? Certo? O Adriel Ribeiro me explica mais sobre essas arestas, professor. Certo, vamos lá. O que seria arestas, Adriel Ribeiro? Você está observando que após os vértices, tá? Após os vértices, tem essas retinhas aqui, ó. Você está vendo aí, Adriel Ribeiro? Então, você está vendo? Então, isso aqui é uma aresta, ó. 1, 2, ó. 2, 3, 4, 5, 6, são os encontros. Vamos imaginar uma figura, um quadrado aqui, ó. Fazer um quadrado aqui para você. Sou muito bom de desenho não, viu, meus amores? Ó, fazer um quadrado aqui, ó. Pronto. Um quadrado. Acabei de desenhar um quadrado aqui, tá, Adriel? Se eu perguntar para você, Adriel, se eu perguntar para você, quais são os vértices aqui? Aí você vai buscar aqui os pontos de encontro, ó. 1, 2, você tá vendo, ó? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tá vendo, ó? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São o quê? Os vértices, tá? Após isso, Adriel Ribeiro, que você encontra esses pontos que são os vértices, que são os encontros dessas pequenas retas, pode-se dizer assim, tá, Adriel? Você vai já saber quem são essas arestas. Então, vamos ver. Vamos mudar aqui a cor da caneta para que a gente possa entender. Então, quantos arestas tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você está vendo 12 arestas. Então, isso são arestas. Ok? Mas nós vamos... Você não vai se preocupar, Adriel, de contar quantas arestas tem numa figura geométrica. Por que eu digo isso para você, Adriel Ribeiro? Porque lá na questão do Enem, quando você for fazer, ele vai já te dar as fases, que são isso aqui, ó. Essas fases aqui, ó. Ele já vai te dar as fases da figura. Ele já vai te dar os vértices. E ele vai procurar que você ache as arestas. Deu para entender? Vamos entender onde eu quero chegar com isso. Ó, explicando através da equação de Euler. Vou colocar aqui para vocês, ó, a equação. Tá aí, ó, equação fundamental, a relação fundamental entre os vértices, as fases e as arestas. Você está vendo que essa equação, meu caro aluno, essa equação fundamental de Euler, ele vai te dar as arestas. Então, você na hora da prova, você não vai se preocupar em fazer
essa contagem manual que eu acabei de fazer aqui para você. Não há essa necessidade. Ok? Então, o que seria essa relação? Essa relação, professor Gilvan, de Euler. Vocês sabem o que quer dizer essa relação de Euler? Sabem me dizer? O que quer dizer? É uma igualdade que vai relacionar o número de vértices, ó. É uma igualdade, vou mudar aqui a caneta. É uma igualdade, a relação de Euler é uma igualdade que vai relacionar o número de vértices ao número de quê? Ao número de fases e arestas dentro desses poliéstros convexos. O que ele quer dizer com isso, professor? A relação de Euler, o que quer dizer em relação aos vértices, as fases e arestas? Ele quer dizer que o número de fases mais do que os vértices é igual ao número de arestas. Deu para entender? Adriel Ribeiro. Então, a fórmula da relação de Euler, ela observa o quê? Ela satisfaz uma relação matemática de um cálculo aritmético simples. É um cálculo aritmético simples, certo? Que foi envolvido o teorema de Euler. Para tu ter ideia, por curiosidade, Adriel Ribeiro, esse teorema ele foi desenvolvido em 1758. Nossa, matemática é antiga. Você diz assim, nossa, professor, esse Leonardo Euler, esse teorema foi desenvolvido em 1758. Olha quanto tempo, né, professor? E até hoje é utilizado esse cálculo, certo? Até hoje é utilizado esse cálculo, certo? Quando você vai calcular a área de um cubo, quando você vai calcular a área de um sólido, certo? Então, quais os sólidos podemos aplicar o teorema de Euler? Vocês sabem? Vocês sabem me dizer? Quero que vocês me respondam, vocês estão nos assistindo neste momento. Fiz uma pergunta. Quais os sólidos podemos aplicar o teorema de Euler dentro da geometria, meus queridos? Hein, meus queridos? Quais são? Então, esse assunto é preciso vocês pesquisarem sobre os principais figuras. Eu já tinha mostrado para vocês. Anteriormente, mostrei as principais figuras. Todos os polígonos, ele tem essa relação. Então, professor, vamos supor aqui, nessa questão que está sendo colocada aqui, quantas arestas tem nessa figura, nesse elemento? Tem 18. Mas se caso não aparecesse, como é que eu calculo? Só substituir. Só substituir, ó. Nós temos os vértices, que são 12, mais as fases, que são 8, é igual às arestas, mais 2, tá aí. Uma igualdade, uma relação, tá vendo? Eu já deixei esse cálculo pronto dentro dos slides, para nós não termos tanto trabalho. Olha só, mesma coisa que eu escrevi aí para vocês. Se fôssemos encontrar quantas arestas, aqui basta substituir. Tá vendo a igualdade, ó? A equação fundamental da relação de Euler. Ó, tem que ser igual, ó. 12 mais 8 não é 20? 18 mais 2 não é 20? Tem que ser igual, ó. 20 e 20. Para ter essa relação de Euler. Se desse diferente, essa relação de Euler não seria verdadeira. Tranquilo? Então, vamos passar para frente, não é isso? Passar para frente. O que quer dizer a equação fundamental? Qual a quantidade de vértices? Vai ser uma questãozinha bem simples, tá, meus amores? Quais as relações? Ó, primeira coisa que nós temos que colocar em mente. Você vai ver uma figura geométrica. Até passei demais. Você vai ver essa figura geométrica aqui, tá? Vamos lá. A pergunta é esta.
Qual a quantidade de vértices, arestas, fases de um poliedro limitado por 6 fases quadrangulares e 2 fases hexagonais? Hexagonais. Os nomes bem complicado, né, meus amados alunos? Mas professor que tem dislexia e dislalia bem aguda tem dificuldade de falar, certo? Espero que os pedagogos me perdoem, mas a minha dislexia e dislalia é bem aguçada. Os dois, eu deu junto. Acredita nisso? E é complicado, mas com a ajuda dos meus queridos e maravilhosos que estão aqui em sala, eles vão me ajudar nessas palavras. A Aurora, a Rosinha. A Aurora e a Rosinha vão me ajudar aí para que eu possa não ter a minha dislalia e dislexia possa atrapalhar no desenvolvimento da aula. Pois vamos ao que interessa. Primeira parte. Aurora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos responder essa pergunta. Qual a quantidade de vértices? Eu quero saber a quantidade de vértices, arestas, fases de um Leia aí para mim, Rosinha. Poliedro. Pronto. Tá vendo? Limitado por 6 fases quadrangulares. Hoje eu consegui falar. E 2 fases hexagonais. Resposta. Vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo. Quais o passo? Meus queridos, nós temos 6 fases. 6. O que eu marquei aqui, 6 fases quadrangulares. E 2 fases hexagonais, 2 fases, Primeiro passo você tem que colocar, certo? Para resumir, Adriel Ribeiro, cadê quem está aí conosco neste momento? Vamos se identificando, cadê meus queridos de São Francisco do Piauí? Cadê, meus queridos? Quero vocês participando. Esse assunto aqui é de suma importância. Aí você faz uma soma simples. Quanto é? 6F4 mais 2F6. Quanto é que dá? É uma matemática simples, gente. Matematicamente falando, nós temos aí quantos, professor? 6 mais 2 dá quanto? 8. Nossa, professor, que matemática simples. É como eu estou falando, este assunto de geometria, ele é um assunto gostoso, meus queridos. Eu garanto para vocês. É um assunto maravilhoso. Depois que você faz isso, você vai procurar multiplicar. Você está vendo aqui o 6F4? Você vai multiplicar o 6 vezes o 4. Por quê? Para a gente procurar, né, as questões das 2 fases hexagonais e as 6 fases quadrangulares. Ok? Desse polígono. Vamos lá, para utilizar a equação fundamental. Por que eu estou procurando aqui, meus queridos alunos? Eu estou procurando aqui a quantidade de vértices dessa figura, de arestas e fases, porque eu não tenho identificado. Se você olhar para essa figura, eu não tenho como identificar. Só que ele me deu ali uma dica, 6 fases. Tem 6. Se você for contar aqui, 1, 2, 3, 4, você pode contar. Aí o que você vai fazer? Vai utilizar a equação fundamental, que é 6 vezes 4, mais 2 vezes 6. Da onde é que apareceu? Aqui, Apareceu daqui. Porque eu estou colocando aqui, 6 fases 4, Hexa, 6. Então vamos utilizar. Na matemática simples. Quanto é 6 vezes 4? 24. Quanto é 2 vezes 6? 12. Então você faz essa equação. Quanto é 24 mais 12 dividido para 2? Vai dar igual a quanto, pessoal? 36.
Simples. Vocês estão conseguindo observar? O que que eu estou achando aqui, professor? O que que eu estou procurando aqui, ó? Arestazinha. Tá vendo? Então, 36 divide para 2. 18, professor Gilvan. 18. Pronto. Essa é meu primeiro cálculo. Meu primeiro cálculo. Depois que eu acho o 18, eu vou utilizar a relação fundamental de Euler. A equação fundamental de Euler. Como assim, professor? Você não achou as arestas? Você não achou as arestas? Você vai substituir na fórmula, ou seja, na equação de Euler, nessa relação de Euler. Basta substituir. Porque você não tem as fases. Você já não tem as fases. Você já não tem as arestas. Se você substituir, você vai encontrar os vértices. Conseguiram compreender? Adriel Ribeiro, você que está aí ao vivo conosco, com essa equipe aqui maravilhosa aqui do canal Educação, quero saber de vocês. Vocês estão conseguindo entender? Conseguiu pegar aí o fio da meada? Porque essa questão lá, se eu não me engano, é a questão 36, lá do Enem. Não sei por quê. Deus está tocando meu coração, está dizendo que vai cair essa questão. Então, meus queridos alunos, é verdade. Cuidado. Aí você diz, ei, professor, se eu tenho a bola de cristal, olha, olha. Em algumas questões a gente acaba tendo, né? Essa visão. Então, para encerrar aí, ó. Lembra como é que se faz uma equação? Esquerda, direita. Tudo que tiver na minha esquerda com número, sem ter letra, eu vou passar para onde? Para a direita, com sinal trocado, professor Gilvan. Tudo que tiver na direita que for letras ou números com letras, eu vou passar da direita para a esquerda com sinal trocado. Só saber disso. Isso é uma equação de primeiro grau, meus queridos. Não tenha dificuldade em relação a isso. Então vamos lá. Fazendo um cálculo simples, depois que faz essa questão de esquerda, direita, nós vamos tirar aqui 20 menos 8. Não é possível. É o meu salário aí, ó. 20 menos 8. R$12 é o que tem na minha conta hoje. Triste. Triste. Então, 12 conto, meus queridos. 12 conto aí. Então, deu para entender o que significa 12 arestas. Então, gente, nós temos as fases, nós temos as arestas, nós temos os vértices. É da mesma coisa que pode dar, fazer algumas questões, meus amados alunos, que pode acontecer, em alguns casos, que as questões pode dar os vértices, pode te dar as fases, para tu procurar as arestas. Ou, ao contrário, às vezes as questões te dão as fases e te dão as arestas para tu encontrar os vértices. E assim em diante. Acontece bastante esse tipo de questões. Tá, meus amados alunos? Então, esse é o exemplo 4. Vamos lá para um poliedro. Possui 5 fases triangulares, 5 fases quadrangulares, ó, tá saindo, e um pentagonal. Determine as arestas. Isso aí, me ajuda, gente. E as fases e os vértices. É a mesma questão. Ela segue o mesmo raciocínio da questão que eu acabei de fazer. Você tem 5, ó, se você colocar aqui, ó, se você desenhar aqui 5, do mesmo jeito, ó, você tá vendo? F4, tá vendo? Aí você vai colocar 5, o quê? F3. Aí você pode colocar aqui, ó, 5, F4. E uma pentagonal. Então, o que que significa? Se você entender como construir a questão, você não erra na hora da prova. Como construir essa questão na hora da prova. Conseguiu compreender, meus amados alunos? Ou não? Nessa questão, sim ou não? Eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos lá, ó. Vamos resolver ela, porque eu estou procurando aqui o quê?
as arestas, as fases e os vértices. Vamos lá, vamos procurar. Vamos procurar. Ó, o jeito que eu desenhei ali com vocês, ó. 5F3. Esse aqui é um macete, tá, gente? Quando vocês forem fazer as questões. 5F4, ó. 5F4. Aí coloca, certo? A pentagonal. Pentagonal. Vamos lá. O que quer dizer lá? Uma fase. Tá vendo? Aí você vai o quê? Somar. Lembra do cálculo? Pode somar. Essa aqui, ó. 5 mais 5 mais 1 dá quanto, meus amores? Dá quanto, meus amores? 11. Então, eu tenho 11 fases. Agora, eita, professor, que se eu estiver fazendo na prova, eu não sei o que é um triângulo, eu não sei o que é um pentagonal. Aí, o que você tem que fazer? Você vai ter que estudar os polígonos. Quantos lados tem os polígonos? Aí, você estudando essa questão de quantos lados tem um polígono, meu filho, aí você não erra essas questões. Porque se você não saber quanto é que vale um polígono, quanto não vale, aí você não souber quantos lados tem um polígono, você não consegue fazer esse cálculo. Onde é que eu vejo isso aí, professor? Lá no assunto de quinta, sexta, sétima e oitava série. Isso, lá na oitava série, você ouviu isso aí. Pois é. Lá na oitava série. Você tem que recapitular. Agora vamos para o que interessa. Calcular aresta. Calcular aresta, ó, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, o cálculo. Epa, passei demais. Aresta. Como é que é o cálculo aresta? Ó, 5 vezes 3, 15. Esse cálculozinho, ó. 5 vezes 4, 20. 1 vezes 5, 5. Lembrando, se você souber de cabeça fazer esses cálculos, pode fazer sem problema nenhum. Mas não esqueça de substituir esses valores na relação de Euler. Não se esqueça. Porque se você quiser fazer o cálculo da aresta direto, utilizando essas questões, tá? É muito importante nessas questões, tá? Muito importante. Então, é muito importante essas questões. Então, o que que acontece, meus queridos alunos? Então, 5 fases, e aí você vai calcular isso, certo? Então, 15, 3 vezes 5 é 15. 5 vezes 4, 20. 1 vezes 5, 5, ó. Simples, mamão com açúcar. Mamão com açúcar, meus amores, ó. 20 mais 15 mais 5. Fechou. Então, 20 mais 5 mais 15. Faz o cálculo simples, ó. 40. 40. A idade do professor Gilvan menos 4. Tá? A idade do professor Gilvan menos 4. Né? Tá aí, quase os quarentão. Quase na fase dos quarentão. Então, meus queridos, ó, 20. Depois que você descobre, utiliza a equação de quê? De Euler. A relação de quê? Ó, Euler. Se você conseguir ter essa relação de Euler, morreu Maria Preá. Ó, simples. Como é a relação de Euler, meus amados alunos? Vértice mais fases igual a aresta mais então isso é então nós temos, né, a questão dos vértices mais da fase mais das arestas igual a 2. Pronto. Usando essa fórmula, morreu Maria Preá. Ó, substitui. Eu tenho as fases e eu tenho a aresta. Tá tendo alguma dificuldade, meus amores? Não é simples. Eu digo para vocês, o que vai pegar lá na frente, que a gente for fazer as questões, tá? Mas é questão de interpretação, certo? Só questão de interpretação. Aí utiliza a mesma raciocínio que eu disse. Esquerda
Ó, esquerda, direita. Quem não sabe matemática aprende hoje, ó. Professor, eu nunca aprendi a equação de primeiro grau. Eu não sei nem o que é isso, professor. Tão simples, ó. Eu não sei por que envolve letra com número. Se só número já é difícil, imagine com letra. Inventaram isso, então é a mesma coisa, ó. Vamos lá, ó. Esquerda. Na esquerda só pode ficar letras ou só letras com números, ó. 2B, 2A, 2C, 2F, só. E na direita só pode ficar números. Jamais na direita pode ficar com letras. Mas se tiver, aqui tá, professor. Na esquerda tem uma pessoa que invadiu meu espaço, na esquerda. Manda ele para a direita, com o sinal trocado. Apenas isso você consegue fazer essa questão de uma maneira bem simples. Eu estou fazendo isso, gente, porque muita gente tem dificuldade em matemática. Então, ó, 20 mais 2 é 22. Peguei o 11, joguei da minha esquerda para a direita com o sinal trocado. Sempre você vai pegar. Se o sinal é positivo, vai negativo. Se o sinal é negativo, vai positivo. E assim sucessivamente. Essa é a regra da matemática. Certo? Então, finalizando aí, ó. O número de vértices são 11. Então, você vai ter aqui, você tem as fases, você tem a aresta, você tem os vértices. Simples, assim, simples. Tranquilo? Conseguiu compreender? Agora nós vamos para a questão de interpretação. A matemática, meus queridos alunos, além de você saber das fórmulas, você tem que saber interpretar. E a interpretação da matemática, você só consegue fazer isso se você tiver uma boa aula de português. Caraca, professor, quer dizer que o português depende da matemática, a matemática depende do português? Exatamente isso, tá, meus alunos? Se você disser assim, eu odeio português, depois comece a amar português, tá? Porque um depende do outro. Vamos para a questão número 1. Qual o número de vértices de um poliedro convexo de 10 fases? Agora vamos lá, tentar falar esse nome. Quadrangulares. Pronto. Viu? Olha só. Da mesma questão que eu fiz para vocês, ó. Número de vértices. Tá vendo? Ele já te dá aqui, ó. Ele já te dá o macete, ó. 10F4. Por quê, ó? Por que 10F4? Porque ele já te dá 10 fases. Tu coloca o 4zinho aí, ó. Só. Ó. Tem alguma coisa a mais que eu devo fazer? Não. Utilize dentro desta questão, meus queridos alunos, tá? Dentro dessas questões, aquela fórmula da aresta. Olha como é simples, professor. 10 vezes 4. Quanto é 10 vezes 4, meus amados alunos? 10 vezes 4, 40. Tá? 40 dividido para 2 vai dar igual a quanto? A 20. Depois que você encontra as fases e a aresta, o que eu faço? Eu dou uma caixa de bombom, sem bombom, quem acertar. Eu dou uma caixa de bombom, sem bombom, quem acertar. Depois dessa fase, o que eu devo fazer, meus amados alunos? Só vale com bombom? Olha só. Só vale com bombom. Rapaz, não. É porque o pessoal não está tendo condição agora. Deixa aí pro Jorge pagar aí para nós. Então, meus queridos alunos, olha só, passando de uma maneira bem simples, porque eu acredito que depois que a gente conseguiu resolver 3 questões, vocês não vão ter dúvidas, certo? Meus queridos, não tem dizer assim, professor, eu não entendi. Só peço uma coisa para vocês. Estudem a questão do número de lados, né? Quando é algo, é um polígono, quando é um pentágono, quando é alguma coisa do tipo. Porque nos maiores dificuldades dos meus alunos na área da matemática é não saber interpretar. Pela análise, hoje eu tenho mais ou menos 12 anos na área, certo? Compartilho esses 12 anos tanto no ensino da matemática como no ensino da administração, certo? Que eu tenho essas duas formações.
certo? E já quero tentar ir para a questão de uma terceira formatura, quando eu tiver com 70 anos, eu quero fazer direito, né? Eu não sei, quando eu estiver aposentado, eu quero fazer direito só para ocupar a mente, né? Tiver aposentado. Não, mas depende, se eu tiver rico, aí eu vou só curtir, entendeu? Só curtir, só, certo? Então vamos lá. Questão número 2. Gente, isso aqui é com vocês, ó. Certo? Vão me ajudar aqui na leitura, tá, meus amores? Me ajudar aqui. Um poliedro convexo possui 9 fases triangulares. E 9 fases, olha, me ajuda aqui, Rosinha, ó. 9 fases quadrangulares. Eita, esse nome, eu vou matar o Rafael. Ele botou esse nome demais. Ele sabe que minha dislexia e dislalia não é boa, tá? É os dois. Quem tem dificuldade em fala é dislalia, né? Dislalia. Então, o que acontece, gente? Em uma fase pentagonal e uma fase hexagonal. Eita! Vai dar um trabalho aqui, mas é tranquilo. Quantos vértices tem esse políndromo? Tá? Vamos lá. Quantos, né? Quantos? Obrigado, meu amor. Então, vamos lá. Vamos ver como é que faz, professor. 9, 3, ó. 3, tá vendo aí, ó? 9, 3, 9, 4, 1, 5, 1, 6, tá vendo, ó? Vamos lá, ó. 4, 5, 6. Opa, professor. Pode somar. Pode somar. 9 mais 9 mais 1 mais 1. Ah, meu querido, aí de cara é 20. Certo? De cara, você somando aí é 20. Aí não tem segredo. Certo? Depois que você faz isso, você vai para a segunda fase. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. Primeiro passo. Esse aqui é o primeiro passo. Tá, meus amores? Aí esse aqui que eu vou colocar aqui, esse aqui é o segundo passo. Quando vocês for fazer questões do Enem, vocês basta seguir essa ideia. Terceiro passo. Terceiro passo. Pronto. Seguir essa ideia. Ah, professor, tá massa. Show. Vamos lá. Vamos para o segundo passo. Vamos para o segundo passo. Vou apagar aqui para não atrapalhar na hora que vocês estiverem fazendo a revisão. Só entenda uma coisa. Eu só quero que vocês entendam. Quem é o primeiro passo? Certo? Então, primeiro passo, identificar as fases. Segundo passo, calcular a aresta. Terceiro passo, utilizar a substituição do que vocês acharam da fase, das arestas, em cima da relação fundamental de Euler. Ok? Pronto, professor Gilvan. Show de bola. Então, vamos lá. Utilizando isso, ó, 9 vezes 3, 9 vezes 4, 1 vezes 5, 1 vezes 6, você vai achar as arestas. Então, quanto é 3 vezes 9? 27. Quanto é 9 vezes 4? 36. Quanto é 1 vezes 5? 5. Quanto é 1 vezes 6? 6. Sempre dividido por 2. Sempre vai ser dividido por 2. Certo? Sempre. É tipo uma média aritmética. Certo? Essa questão das arestas. Você vai calcular a média das fases. Sempre. Ok? Então, meus queridos alunos, quanto é que vai dar isso, somando? 27 mais 36 mais 5 mais 6 dividido para 2. Dá o quê? Dá 74 dividido para 2. Aí você consegue atingir seu objetivo. Quanto é 74, professor Gilvan? Dividido para 2. De uma maneira bem calma. 37. 37, meus amados, queridos alunos. 37. Pronto. Fez o segundo passo, eu vou para o terceiro passo. Equação fundamental de Euler. Vamos lá. Vértice mais fase é igual a aresta mais 2. Só substituir. Substitui. Substituindo, você acha os valores com maneira tranquila. Tranquilo, tranquilo. Gente, questões
Não é possível que esse tanto de questão não entre na caixota de vocês. Existe uma técnica, gente, é até importante eu falar isso para vocês. Existe uma técnica na matemática que eu utilizo quando eu tinha a escolinha de reforço chamado Juvan, o Cabeção. Eu tinha uma escola de reforço chamado Juvan, o Cabeção. Eu utilizava uma técnica do cacucamento. O que é essa técnica do cacucamento? A técnica do cacucamento é aquela técnica da repetição. O que significa isso, professor Gilvan? Repetição. Teve uns alunos que foram fazer uma prova e quando foram fazer a prova disse que lembrava do professor Gilvan, tipo no ouvido. Eu ensinei a eles a fórmula do delta. Delta dizia assim, delta é igual a b ao quadrado menos, é assim, ó, ajudar aí vocês, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Era mais ou menos essa ideia, certo? Então, o que significava? Aí eu dizia várias vezes, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac. Falava tanto, que eles disseram que até hoje, depois aí de alguns anos, eles disseram que nunca esqueceram esse assunto. Por que eu estou querendo dizer isso, meus queridos? Se você, matemática é exercício. Leu, faz exercício. Exercício, porque Deus ajuda quem sente e estuda. É desse jeito, tá? É desse jeito. Não é quem cedo madruga não, tá? Não adianta eu madrugar e não estudar. Não adianta nada. Deus ajuda quem sente e estuda. Isso é a frase do professor Gilvan para nós fecharmos essa tarde maravilhosa. Tá? Vamos para a questão 3. Tá? Vamos para a questão 3. Então, esse poliedro convexo possui 3 fases pentagonais e algumas fases triangulares. Qual o número de fases desse poliedro, sabendo que o número de aresta é o quádruplo do número de fases triangulares. Pronto, rapaz, por isso que eu digo, quem tem companheiro de trabalho tem tudo, melhor do que dinheiro, tá? Aí só junta os 3, pronto, já dá uma pizza. Então, meus queridos alunos, vamos lá, fazendo a mesma coisa, do primeiro passo. Vamos contar 3F5, XF3, por quê? Por que X, professor? Por quê? Porque eu não sei quantas fases tem, certo? Particularmente, eu estou querendo descobrir quem é essa figura geométrica. Eu não sei quem é a figura geométrica. Eu sei que essa figura geométrica ela tem 3 fases. Por isso que tem esse ponto de interrogação. Eu coloquei uma incógnita, ou seja, uma variável, né? Um ponto de interrogação. Então, meus queridos alunos, você continua na interpretação, porque eu estou querendo saber qual o número de fases. Já é o contrário, ó. É bem interessante essa questão. Aí você calcula e você faz uma equação, certo? Como é essa equação? 3 mais x. Eu estou procurando essa fase, só que dentro dessa fase existe um ponto de interrogação, um desconhecido. Então vamos lá, esse desconhecido. Esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Segundo passo, tranquilo. É só substituir, certo? É só substituir, certo? O que seria essa substituição? Tá, professor. Aí eu tenho o quê? 3 vezes x, ó. 3 vezes 5, 15. 3 vezes x, 3x. Vamos ver como é que vai dar aqui para que vocês possam entender, ó. Qual o número de fases? Sabendo que o número de aresta é quádruplo do número de fases triangulares. Ele te dá aqui, ó. Fases triangulares. 3. Por isso que eu substituí, ó. Substituí. 3 mais 3, 6. Então eu consigo achar a fase dentro da questão.
certo? Dentro da questão, ela acaba te dando. Então, você faz a substituição, meus amados. Vamos fazer a substituição, que ele vai dar uma equação. 3 vezes 5, 15. 3 vezes x, 3x, dividido para 2. Lembrando que a aresta ele vai dar um número certo. Professor, como é que eu faço para que esse 15 mais 3x dividido para 2 ele se transforme? Você vai tirar o MMC, certo? Você vai tirar aqui, ó. Preste atenção. Quando você pega 2 dividido para 2, né? 1 vezes A é A. Aí 2, o que você vai acontecer aqui na questão do 4x, ó? 2 vezes, presta atenção, 15, desculpa, voltando, 15 mais 3x dividido para 2. O que vai acontecer? Ó, 15 mais 3x dividido para 2 vai dar igual a 4x. Como assim, professor? Eu tenho um desconhecido e você vai substituir esse desconhecido, ó. Você substituindo para encontrar o valor desconhecido. Você vai encontrar esse valor desconhecido. Que esse valor de x é quanto, professor Gilvan? 3. Vocês estão vendo, ó? 3. Por que, professor Gilvan? Que é esse valor desconhecido, ó. Se você pegar aqui, tem várias maneiras de resolver essa questão, ó. Você vai pegar aqui, ó. Certo? Quanto é a aresta, né? 4. Por quê, ó? Ó. Quadruplo do número de fase, ó. A interpretação é essa, ó. Quadruplo do número de fase. Certo? Das fases triangulares. Das fases triangulares. Por isso que eu coloquei o número 4 aqui, ó. Certo? Para dar igual. Porque se você fosse fazer uma equação, certo? Normal, aqui, ó, 2 vezes 4A, ó, se você colocasse aqui, ó, 2 vezes A é A, tá vendo, ó? 15 mais 3x, ó. Aí tem como resolver? Não tinha, ó. Aí você diz, quem é essa aresta? Quem é essa aresta, professor? É 4x, porque eu não sei quem é esse número desconhecido. 4x. Então, só fiz substituir aqui, ó. Fiz substituir que é dar igual a mesma coisa desse x igual a 3. Então, vamos lá. Vou colocar uma questão do Enem, certo? Que fica muito mais interessante para a gente resolver. Essa questão aqui é uma questão de interpretação, certo? Então, vamos lá. Um lapidador recebeu um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa no cujo formato de uma pirâmide, conforme é ilustrado na figura 1. Que figura é essa? Vamos lá. Tá aí, ó. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes em formatos iguais em cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R e S, ao longo dos segmentos trajedados, ilustrados na figura 2. Certo? Então, essa é a resposta. Ó. Se você olhar para essa questão, certo? E conseguir decifrar, ó, depois de efetuados os cortes, a partir da pedra maior, uma joia poliétrica, cujos números de fases e arestas são respectivamente. Eles querem procurar. Como é que eu faço esse tipo de questão, professor? Esse tipo de questão, basta olhar para a figura, certo? Você vai olhar para a figura. Quantos vértices aí tem, ó? Quantos pontos tem? Quantos vértices tem? Vocês vão contar. Através disso, podemos ver que cada corte temos 3 vértices novos, 3 vértices, 3 arestas novas e uma nova fase, certo? Observa que nós temos essa questão, certo? De uma maneira bem simples, para que você possa entender, certo? Essas questões. Deu para entender, meus amados alunos? Essas questões de como é feita, como são os cortes, 12, ó, o que foi que aconteceu? Da figura 1 para 2, certo? Tá vendo qual é a questão de interpretação? Você consegue entender nessa questão de interpretação, mas eu quero que vocês observem essa questão de número 5. Por quê, professor Gilvan? Essa questão de número 5, ela é uma questão, para mim, de suma importância.
Vou responder ela. Nós temos aí praticamente alguns minutos. Dá tempo de responder. Os sólidos de Platão são, certo, um poliédro convexo cujas fases são todas congruentes, quer dizer, iguais, ao único polígono regular. Estava lendo rápido, vou ler devagarzinho. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas duas fases. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler. Ó, a relaçãozinha, certo? Vai perseguir vocês até vocês fazerem o Enem, em que nós temos os vértices, arestas e as fases. São os números de vértices, respectivamente. Questão do Enem, viu? Te diz que vai cair. Aí ele pergunta: em um cristal, cuja forma a de um poliedro de Platão e de fases triangulares, qual a relação entre o número de vértices e o número de fases? Opa, pessoal, questão gostosa de fazer. O primeiro passo: cada fase não tem 3 lados? Se eu pegar uma das fases e multiplicar por 3, meus queridos, eu terei o número de lados. Como é que eu sei que cada um dos lados eu tenho uma aresta? Pois elas são compartilhadas por 2 fases, certo? 2. Ó, eu vou fazer num cálculo bem simples. Então, o que significa? Eu tenho a equação de Euler e tenho a aresta T3 vezes F. Se você pegar essa equação aqui e essa equação aqui e substituir nessa, você acha a resposta. Como assim, professor? Vamos substituir. Vamos pegar F mais... V mais F é igual a mais 2. Agora vamos substituir, meus amados alunos. Quem é o F? Quem é o F? Ó, só substituir aqui, ó. Substituir. Quem vai ser o F? Tá? Quem vai ser... substituir o A. Vem aqui, ó. Só basta substituir. Tá bom, meus amados alunos? Vamos substituir. O A. F mais... Desculpa, gente. V mais F é igual a 3F dividido para 2 mais 2. Pronto. Esse é o primeiro passo. É substituir. Depois que você substituir, leva um para o lado do outro, ó. F com F, para isolar o 2, ó. V mais F. Aí vai vir como, pessoal? Vai vir menos 3F2 igual a 2. Pronto. Eu formei a equação principal. F com F. Agora você tira o famoso MMC, certo? Para você conseguir responder esse tipo de questão, certo? Se você atingir o MMC, como é que eu faço? Se eu cortar o 2 aqui, vai ficar o quê? 2, vou puxar para cá para ficar mais fácil, ó, para fazer uma equação normal. Então fica o quê? 2F menos 3F, ok, meus amados alunos, mais 2F é igual a 4 dividido para 2. Vou repetir aqui. Não gostei. Está muito desorganizado. Não gostei, não. Vamos repetir aqui. Eu não gosto disso. Gosto da coisa mais bonitinha. Certo? Uma coisa mais bonitinha para nosso entendimento. O que eu fiz aqui, meus queridos? Eu peguei o 2V, certo? Que eu tirei o MMC direto, tá? 3F, agora tá indo, certo? Mais 2F é igual a 4 dividido para 2. Pronto, meus amados alunos. Depois disso, você consegue responder a questão de uma maneira bem simplória, certo? Quanto é menos 3F mais 2F, meus amados alunos? É menos 1F, correto? Então, 2V menos 1F. Não é verdade? Não é verdade? Aí, 4 dividido para 2. 2. E agora, professor Gilvan? Ficou o quê? Ficou
2v menos f. Olha só a resposta. Por que a resposta? Meu querido e amados alunos, ó, quero mostrar aqui para vocês. Qual é a resposta correta? Ele quer a equação fundamental. Então, a equação lá não deu assim, ó, 2v menos f igual a 4. Não foi isso? Então, letra C. C de quê, meus queridos? C de carreira. Então, meus queridos, espero que vocês tenham entendido, certo? Eu queria ter muito mais tempo de explicar essa questão com mais riquezas de detalhes. Parece que 1 hora o tempo passou correndo, certo? Mas eu agradeço, certo? A participação de vocês. E muito obrigado, meus queridos e maravilhosos que estão aqui comigo na sala. Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau.